Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Arnaldo falando. Enem chegando, reta final aí dos estudos. Trouxe aqui mais uma questão para a gente poder discutir um pouquinho de um tema bem importante que está sendo bem comentado no dia de hoje, que é a questão dos combustíveis, né? Olha o preço aí que a gente tá com relação aos combustíveis, gasolina, diesel, o preço do petróleo, né? Como é que é essa situação, como é que é o processo de produção do petróleo, quais são as variáveis que a gente precisa estar avaliando, e é isso que a gente trabalha aqui nessa questão que fala um pouquinho sobre o processo de refino do petróleo. Nessa questão que foi do Enem 2018, ela fala o seguinte: o petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. A gente sabe que o petróleo é uma mistura de vários hidrocarbonetos e desses hidrocarbonetos cada um tem ali uma aplicação específica. Então você tem lá, por exemplo, o diesel, e a gente tem a gasolina, tem querosene, por exemplo, e outros produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos, de diferentes massas molares. A questão da massa molar é importante porque em um dos processos de separação que a gente trabalha com petróleo, a gente pode utilizar, por exemplo, a destilação fracionada. E essa separação ela é baseada no peso, é baseada na massa molar que cada substância tem, né? As mais leves saem no topo da coluna de destilação e as mais pesadas saem na base. São utilizadas técnicas de separação para obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. O que ocorre nesse processo? Então aqui a gente está falando sobre craqueamento, craquear. Ele traz algumas opções, né? Transformação de frações de petróleo em outras moléculas menores, reação de oxirredução com transferência de elétrons entre as moléculas, solubilização das frações do petróleo com utilização de solventes, decantação das moléculas com diferentes massas moleculares pelo uso de centrífugas, separação dos diferentes componentes do petróleo em função de suas temperaturas de ebulição. Bom, nesse caso aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do craqueamento. O processo de craqueamento ele pode envolver diferentes mecanismos. A gente trabalha, por exemplo, com craqueamento térmico, onde a principal ideia que a gente tem é você pegar moléculas maiores, moléculas grandes, e você craquear, você quebrar essa molécula. Então você vai pegar uma molécula grande, como essa primeira aqui, a gente pega aqui o gás óleo pesado, e a gente vai fracionando. Craquear é você fracionar, é você quebrar. Então eu posso quebrar em estruturas menores, como por exemplo aqui eu tenho o gasóleo ou óleo diesel, o querosene e a gasolina. Então você tem aqui uma quebra de estruturas maiores gerando estruturas menores. Um outro processo que a gente tem aqui, ó, a gente tem essa estrutura, uma outra forma de exemplificar o craqueamento, que a gente pode fazer por vias diferentes, né? A ideia é sempre você pegar um produto que tem um valor comercial menor e separar em frações que tenham valores comerciais maiores. E aí você termina gerando mais valor para o seu produto. Então eu tenho aqui ó, um hidrocarboneto que tem 16 carbonos e 34 hidrogênios. Eu posso dividir ao meio, quebrar ao meio, craquear ao meio, então ficaria C8H18, C8H16. Ao meio a quantidade de carbonos, né? A gente poderia separar C9H20, C7H14. Então ó, dá 16 carbonos e 34 hidrogênios. Uma outra configuração aqui seria C10H22 e C6H12. Daria 16 carbonos e 34 hidrogênios. Então, você poderia craquear de diferentes maneiras, de diferentes formas, para que a gente possa gerar moléculas menores e assim a gente ter as nossas estruturas com um valor agregado maior. Então, nesse nosso caso, nessa nossa questão, a alternativa correta que fala sobre o processo de craqueamento seria você transformar petróleo que está em frações maiores em outras moléculas menores. Então seria a letra A nossa alternativa para essa questão, né? Questão bem legal, questão fácil, tranquila, e é assim que é o Enem, muita coisa você consegue refletindo um pouco, raciocinando, parando um pouquinho com calma, responder tranquilamente. Então pessoal, mais uma vez, obrigado a todos. Gostou do vídeo? Não se esquece aí de deixar o seu curtir, de se inscrever no canal. Grande abraço, sucesso e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.